Amados, vamos já aqui então ouvir a palavra de Deus. Hoje é com o pastor Adailton. Como já falei, pastor Adailton, eu tive a honra de conhecer ele, que é pastor do irmão Ney, que deu um testemunho aqui mês passado, um testemunho forte, né? Ex-homossexual, e Deus fez uma transformação maravilhosa, hoje casado, homem de Deus, e eu conheci o pastor dele, o pastor Adailton, e ele nos deixa uma palavra nesse programa dessa semana, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então, prepare seu coração e ouça a palavra do pastor com o pastor Adailton. Olá, ouvinte, telespectadores do programa Recomeçar. Uma boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Adailton Magalhães, pastor da Igreja Batista Arca da Aliança, aqui na Gleba B. É com muito prazer e uma honra que nessa tarde estou aqui, convidado pelo nosso irmão, apresentador do programa, para vos trazer uma palavra. E a palavra que trago nessa tarde está no livro de Atos, no capítulo 5, versículo 14. E eu vou estar lendo para vocês nessa hora. A palavra diz: mas um certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do seu preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse o apóstolo Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da tua herança? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio mau em teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Eu quero me apropriar dessa palavra para uma meditação breve nessa hora, com a seguinte pergunta: de que está cheio o nosso coração? Depende do que tem no nosso coração os desígnios da nossa vida. Muitas vezes não sabemos de que enchemos o nosso coração. E no livro de Efésios, na carta de Efésios, o apóstolo Paulo nos aconselha que não devemos nos embriagar com vinho, porque tem contenda na presença do vinho, mas nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Mais adiante no livro de Efésios, ele também nos fala que a nossa vida é uma constante guerra entre a nossa carne, a nossa alma, assim propriamente falando, e o nosso espírito. E depende do que nós vamos colocar em nosso coração, porque também no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21, ele disse: porque onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. E eu quero fazer uma breve meditação com vocês nessa tarde. Em Jeremias 17, versículo 9, ele nos fala que o nosso coração, o coração do homem é enganoso. E Jesus, ele precisa entrar em nosso coração para fazer uma transformação de vida. Mas se um copo com água estiver cheio, você não consegue mais colocar nada neste copo. É necessário então que se esvazie o copo para que outra coisa encha este copo. Assim é o nosso coração. Precisamos ter o nosso coração esvaziado do pecado, do ódio, da mágoa, da ira, da contenda, de pensamentos impuros, de sentimentos negativos, sentimentos que nos colocam para baixo. Para que o nosso coração seja cheio do Espírito Santo, precisamos esvaziá-lo, esvaziar dos nossos conceitos, às vezes errados, de preconceitos, de coisas que não agradam o nosso Criador. Nosso coração tem que estar puro, limpo e cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele só habita em nós, porque a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo, morada de Deus. Mas essa morada só se concretiza se o nosso coração estiver limpo e nós convidarmos Jesus para entrar. Ele disse na sua palavra que ele está à porta e bate. E se alguém abrir, ele entrará,
ceará e ficará com esta pessoa. Então, se Jesus está à porta e bate, é porque ele precisa ser atendido para poder entrar. E essa porta nada mais, nada menos é do que a porta de entrada da nossa alma, que é o nosso coração. Então a pergunta é, de que está cheio o seu coração? De que está cheio o nosso coração? Muitas vezes enchemos de arrogância, de orgulho, de soberba, de presunção, coisas que não agradam a Deus. E se Deus, através de Jesus, bate em nosso coração, mas já o encontra ocupado, com certeza ele não vai achar lugar para entrar e fazer morada nesse coração. Muitas vezes ouvimos dizer, especialmente quando alguém morre, vamos a um velório, e alguém diz assim, mas era uma pessoa tão boa, ou até mesmo para uma pessoa viva, era uma pessoa muito boa. Mas a questão não é ser uma pessoa boa, a questão é você ser morada de Deus, é você ter o coração cheio de Deus. E o conselho certo aqui do apóstolo Paulo é, enchei-vos do Espírito Santo. Vamos deixar o nosso coração ser cheio, desde o fundo até a sua superfície, e transbordar desse Espírito. Assim teremos um coração abençoador, um coração perdoador, um coração cheio de bênçãos, cheio de bondade, de amor, de perdão, das coisas que vêm do Espírito. Mas essa obra de esvaziar o coração para ser cheio do Espírito não é uma obra natural. É uma obra também que o homem sozinho não pode fazer. Ele tem que pedir ajuda ao próprio Espírito Santo para esvaziar-se dele mesmo. Esvaziar dos seus próprios conceitos, do seu próprio eu, do seu ego. Muitas vezes nós somos pessoas que deixamos que o nosso ego, a nossa vontade, os nossos desejos passem na frente da vontade de Deus. E tudo que precisamos, e a palavra de Deus nessa tarde para a nossa meditação é, vamos esvaziar de nós mesmos. Como Cristo, que estando na forma de Deus, não usurpou ser maior do que Deus, não teve um sentimento, desejo de ser maior do que Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. E estando na forma de homem, esvaziou-se e humilhou-se à forma de servo, né? Morrendo na cruz para perdoar os nossos pecados. Que o sentimento que teve no coração de Cristo Jesus seja o mesmo sentimento que age em nossos corações. Eu deixo essa palavra para a nossa meditação. Vamos esvaziar o nosso coração das riquezas materiais. Vamos esvaziar o nosso coração da arrogância, né? Da falta de perdão, da soberba, do orgulho, de coisas que não agradam a Deus e impede o Espírito Santo de encher o nosso coração. Essa é a palavra que vos deixo e digo que o Espírito Santo, ao você ouvir essa palavra, a você assistir como telespectador do programa Recomeçar, que o Espírito Santo te faça recomeçar na sua vida. Recomeçar onde você iniciou o erro, onde você começou a encher o seu coração de coisas que não agradavam a Deus, onde você abriu a porta do seu coração e permitiu a entrada de coisas que te afastaram do teu Deus, do teu Criador, o nosso Senhor Jeová. Que você possa agora fazer, com a ajuda do Espírito Santo, uma limpeza no seu coração, que você possa arrancar tudo que prejudica, tudo que impede a entrada do Espírito Santo. E que você possa fazer uma oração nessa tarde, pedindo ao Espírito Santo que te encha e te faça ser um servo do próprio Deus, um servo de Deus, o Altíssimo, porque para isso o Espírito Santo está conosco, para nos convencer de todo pecado, de todo juízo, do inferno, que alguns duvidam que existe, mas o Espírito Santo está conosco para fazer essa limpeza de conversão, essa limpeza de mudança de atitude, uma metanoia, uma mudança de atitude. Que o próprio Espírito Santo que está nessa tarde nos iluminando com esta palavra, entre no seu coração, ache morada e possa te encher a ponto de você transbordar. Nós estamos ali na Igreja Batista Arca da Aliança, aqui na rua Segundo Sendes, número 58, a rua de acesso ao posto médico da Gleba B. A Igreja Batista ela funciona os dias de culto na terça-feira e quinta-feira às 19 horas
Aos domingos, 9 horas da manhã, a escola bíblica dominical. E às 18h30, um culto de celebração e adoração ao nosso Deus. Você é o nosso convidado. Venha nos fazer uma visita. Temos tido assim grandes bênçãos do Senhor. A presença de Deus é notória naquele lugar. A glória de Deus está ali. E os adoradores têm adorado o Senhor em espírito e em verdade naquele lugar.